Senhoras e senhores, profissionais de enfermagem, autoridades aqui presentes, bom dia! É uma honra tê-los aqui conosco no 7º encontro de enfermagem do Judiciário e Ministério Público. Neste momento, nós teremos um minicurso, Soft Skills, um percurso na resolução de problemas com base na empatia e fortalecimento de laços. Eu queria convidar nesse momento a enfermeira Anne Caroline Mendes do Prado Falcão, do TJDFT, para estar mediando e apresentando o nosso palestrante. Bom dia a todos. É com imensa alegria que a gente apresenta a primeira atividade do 7º Encontro de Enfermagem. Esse minicurso de capacitação, ele tem o objetivo de instrumentalizar os participantes em competências socioemocionais ou habilidades associadas ao perfil comportamental e emocional de cada indivíduo, fazendo-o capaz de aprimorar-se de suas potencialidades como seres humanos para obter êxito no atendimento do paciente. Durante o curso, serão abordados temas que envolvem boa comunicação, relacionamento interpessoal, capacidade de organização, capacidade para o trabalho em equipe, compromisso, criatividade, disponibilidade para aquisição contínua de conhecimento, liderança, negociação, planejamento, rapidez na tomada de decisões e visão sistêmica e estratégica. Nós vamos falar também sobre a habilidade para trabalhar em equipe e em diversos projetos simultaneamente, e a facilidade para lidar com a diversidade e a aptidão em portar-se eticamente. Para atingir esse objetivo, nós vamos ter como palestrante o Dr. Francino Machado de Azevedo Filho, que é graduado em enfermagem, mestre e doutor em enfermagem pela Universidade de Brasília, com fellowship nos Estados Unidos da América no período de 2017 a 2018 pela Universidade da Flórida. Ele é docente pesquisador na Universidade Estadual de Goiás e coordenador do Centro Brasileiro de Pesquisa sobre Resultados em Saúde. Tem experiência em gestão dos sistemas de saúde, segurança do paciente e metodologias ativas. É cientista dos dados, com experiência em Big Data Análises e já liderou o desenvolvimento de 2 softwares para gestão em saúde e atualmente coordena o desenvolvimento de uma plataforma virtual de atendimento à saúde. Com muito prazer, nós recebemos o Dr. Francino Machado de Azevedo Filho. Bom dia a todos. Quero inicialmente agradecer, a Iris pelo convite, Nós estamos aí, Iris, já tivemos participando de outros eventos, Nem falei para ela, mas agora que ela me falou que está planejando um no Nordeste, já estou me disponibilizando desde já. Vamos começar, então. Eu vou propor assim, a gente vai conversar um pouquinho, eu quero ouvir vocês também, tá? E vamos fazer... daqui a pouco a gente vai fazer uma atividade em conjunto, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós vamos falar sobre soft skills, O que é isso, Soft skills e por que isso é importante? Pode passar, por favor? Então, a gente começa falando que a gente vai discutir um pouquinho o que é soft skills. Obrigado. O que são as soft skills. E aí nós vamos falar um pouquinho, focar um pouco mais em 3 dessas habilidades. O autoconhecimento, a empatia e a comunicação não violenta. Vão ser os pontos que nós vamos dar mais ênfase hoje. Tá? Pode passar? Então, para a gente começar, tem uma mensagem ali de um autor desconhecido que diz assim: a gente vive esperando que as coisas mudem, que as pessoas mudem, até que um dia a gente muda e vê que nada mais precisa ser mudado. A gente sempre está esperando que uma mudança aconteça, Uma mudança gigantesca do outro, nos nossos relacionamentos. A gente sempre espera que a mudança venha. Mas, às vezes, o que precisa mudar é quem? Somos nós, Então, é aí que a gente começa essa nossa conversa. Pode passar? Então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre as mudanças que nós estamos vendo
no mundo. Tá? Será que o mundo de hoje ele é o mesmo de, vamos pegar por baixo, de 5 anos atrás? Não, né? Tem muita coisa acontecendo, não tem, gente? E a velocidade disso? A velocidade dessas mudanças estão cada vez mais aceleradas, né? E com isso, o mundo do trabalho também tem mudado. Lá no mundo do trabalho, as coisas têm cada vez feito sentido, estão fazendo sentido de uma forma. O trabalho está mudando, a tecnologia e o relacionamento com a tecnologia também está mudando, né? Há um tempo atrás, era impossível para a gente pensar em fazer algumas coisas pela internet, não era? E hoje em dia, o que a gente já faz pela internet? Tudo, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, eu falei, não, você já viu que a gente agora vai no médico pelo celular, paga conta pelo celular, pede comida pelo celular, se locomove pelo celular, namora pelo celular, né? Também tem os aplicativos de relacionamento. Então, o celular é um exemplo das mudanças que a gente não imaginaria que ia chegar e onde nós estamos. Agora, o celular já está ficando para trás, né, gente? O celular já está ficando obsoleto da forma como ele era. Eu me lembro que quando eu tive meu primeiro celular, a função dele era ligar. Nós precisávamos dele para fazer ligação. Hoje em dia, quem usa celular para ligar? Ninguém mais usa o celular para ligar, né? A gente usa o aplicativo lá dentro. E se você for conversar com as gerações mais novas, eles não querem fazer ligação. Eles querem mandar mensagem, ninguém liga para ninguém mais. Tanto é que por isso que acabou o telefone, né, residencial, acabou o telefone urbano, aqueles orelhões, né, aquelas cabines. Porque ninguém mais liga, a gente fala pelo celular. E tem mais movimento acontecendo. Vamos citar um exemplo, né? A inteligência artificial, o ChatGPT, tá? Isso tem feito uma mudança substancial na nossa vida. Eu costumo dizer que a gente não consegue ainda medir os impactos disso, né? Mas por que tanta gente fala que a inteligência artificial, o ChatGPT, ele ameaça um pouco, né, o ser humano? Porque ele mexe com coisas que são muito estruturantes na nossa sociedade. Todo mundo conhece o ChatGPT já? Todo mundo sabe o que é, já usou, já testou? Não? O ChatGPT é uma ferramenta de inteligência artificial que faz tudo, que sabe de tudo e que faz tudo, digamos assim, né? Você chega lá, abre o ChatGPT e pergunta para ele uma coisa, e ele te dá as respostas, ele resolve problemas, ele te dá a linguagem de programação, né? Ele basicamente é uma ferramenta que substitui muita mão de obra também, né? E aí, eu quero falar dessas mudanças baseado nesse perfil, né? Se a gente for pegar a história da humanidade, a humanidade vivia ali em pequenas cidades, depois teve uma revolução industrial, depois a gente começou a guardar dinheiro, a gente começou a ter uma revolução mais recentemente tecnológica, né? Nos últimos 50 anos, propriamente, a gente teve uma revolução tecnológica, os aparelhos foram ficando menores, os chips foram ficando menores, a gente foi diminuindo o tempo de resposta para um monte de eventos, a gente diminuiu os espaços e a comunicação se tornou mais rápida, né? E com o ChatGPT, o que muda? Muda tudo. Muda tudo, né? Porque a gente passou a vida inteira falando assim para os filhos: estude para você ter conhecimento. Porque até agora, a nossa sociedade vivia sob o paradigma do conhecimento. Quem sabe mais? Quem sabe mais leva, não é assim? Tá? Um exemplo que a gente sempre tem, né, são as provas de concurso. Prova de concurso mede o quê? Hard skills, que a gente fala. O que é hard skill? É duro. Hard skill é ensinar o conhecimento duro. É a lei, o conhecimento de enfermagem, o conhecimento técnico. A gente sempre falou para as pessoas assim, ó, olha, quanto mais você acumular conhecimento, melhor vai ser. Porque aí você tem muito conhecimento e quem tem mais conhecimento domina. Não é assim que a gente fala? O conhecimento é a chave para dominar, né? E se eu te falar que isso agora não é verdade mais? Ninguém mais precisa ter conhecimento.
O conhecimento está numa plataforma digital que responde tudo e é mais efetivo do que a gente. Né? E nós falhamos, a nossa memória falha, né? A nossa lembrança, a nossa recordação falha. E as plataformas de inteligência artificial estão trazendo respostas muito mais rápido. Você já parou para pensar o impacto disso? Que nós não mais estamos preocupados com conhecimento técnico. Eu falei esses dias para um grupo de professores, eu falei assim, ó, vocês começam a pensar o que vocês vão fazer, que acabou a profissão de vocês. Essa escola, do jeito que vocês estão aí ensinando matemática, geografia, isso acabou. Isso não vai existir mais. Claro que eu estou falando isso assim de forma exagerada, né, gente? Não é amanhã as escolas estão fechadas. É um processo. E a gente sabe que os movimentos tecnológicos, eles têm uma característica de serem extremamente desiguais, né? Enquanto a gente tem gente vivendo e respirando no metaverso, a gente tem gente que não tem celular ainda, né? Que vai aprofundar. É um outro problema que nós vamos ter isso. Essas mudanças que estão vindo com a tecnologia vão gerar um fosso de desigualdade social que a gente não sabe como é que a gente vai lidar com elas também no futuro. Tem um sociólogo, o Yuval Harari, ele é bem famoso, escreveu aquele livro Homo Sapiens. Ele é bem famoso, ele é um israelense. E ele acabou de escrever um livro. Eu sugiro até que vocês depois deem uma olhada nesse livro dele. Eu não vou me recordar o nome agora. E ele fala o seguinte, ó, com essas mudanças todas que vão acontecer, nós vamos chegar num negócio bem perto da renda básica. Ele fala que essas mudanças que estão tendo vão criar um fosso de milhares de desalentados. Ele fala em torno de 50% da população mundial que vai ficar desalentada, que não vai ser incorporado pelo mercado de trabalho, e que vão ter que viver às custas do Estado com uma renda básica e curtindo depressão, melancolia e esses outros problemas. Né? Ele fala desse jeito. Porque ninguém mais precisa da memória de ninguém. Ninguém mais precisa da teoria de ninguém. Ah, Francine, então tá bom, já que o chat GPT, esse negócio de inteligência, tem para tudo. Estou citando o chat GPT, que é o mais famoso, mas se eu abrir aqui agora, eu posso te mostrar pelo menos umas 15 ferramentas de inteligência artificial que substituem a gente. Vou dar exemplos. Tem uma que chama Tomé. O Tomé, ele é assim, você abre lá o Tomé, e aí você... Tomé, né, só acredita vendo, né? Aí você abre o Tomé, aí você fala assim, ô Tomé, eu estou querendo dar uma aula sobre anatomia do coração e fisiologia do coração. Você fala para ele, você escreve lá. Em 5 minutos ele faz o slide pronto para você dar a aula. Tá? Você quer fazer um vídeo e você quer criar uma pessoa para falar, para fazer a chamada desse vídeo. Você vai lá, abre também uma ferramenta de inteligência artificial, ele vai criar um avatar muito próximo da realidade, você manda o que você quer falar. E eles estão usando isso já para o mal, né? Que eles estão usando esses avatares para enganar as pessoas. Não sei se vocês viram, até a última novela da Globo, ela tratou disso, né? Então, o que restou para a gente, para a humanidade? Já que a gente aprendeu isso, né? Tem que ter conhecimento, tem que aprender, tem que tirar nota boa. Conhecimento é poder. Quanto mais você aprende, quanto mais você decora, quanto mais você sabe da lei, melhor é. E agora você chega aqui e fala que nada disso vai importar. Né? Eu me lembro quando eu estava fazendo o meu fellowship nos Estados Unidos, eu conheci uma família brasileira, né? Na escola que a minha filha estudava. E aí eu conheci essa família brasileira, e aí a mãe falando para a gente assim... Quando o meu filho estava estudando no Brasil, a professora na escola lá reclamava que a letra dele era muito feia. Falou que tinha que levar ele no psicólogo, tinha que ver alguma coisa, porque era uma letra muito feia, não tinha lógica. Aí eu vim para cá preocupada com isso, né? Aí eu cheguei aqui e falei para a professora aqui dos Estados Unidos, ó, estava desse jeito lá no Brasil, a letra feia, reclamando, não sei o quê, não sei o quê. Sabe o que a professora me falou? Ela virou para mim e falou assim,
Ele não vai precisar escrever mais nada na vida mesmo? Tá bom, essa letra aí tá bom. Quem hoje escreve carta para alguém? Ninguém. Quem mais precisa ter uma letra bonita? Um dia eu falei isso, eu falo muito em palestra para professores. Um dia eu falei isso numa palestra de professores, tinha uns de portugueses quase me bateram, né? Mas eu falei, gente, mas ninguém hoje escreve nada mesmo. A gente hoje não escreve nada, a gente digita. Então, essa habilidade, ela fazia muito sentido lá atrás, quando a gente escrevia carta, né? Tá bom, se não é conhecimento, se é hard, né? Se é o conhecimento técnico que vai ser o boom desse novo mecanismo que nós vamos viver, o que vai ser importante então? Né? O que vai ser importante? Habilidade leve. Habilidade leve que vai ser importante. E isso vai ter que ser ensinado nos espaços sociais. Nós vamos ter que começar a mandar menino para a escola, não para aprender português e matemática. Nós vamos ter que mandar menino para a escola para aprender o quê, então, Francina? Para aprender sobre saúde mental, relacionamento, convívio em grupo. Porque é isso que vai precisar. Juízo crítico. Juízo crítico. É isso que vai precisar. A Finlândia já está se adaptando. Outra coisa importante, aprender a reconhecer fake news. A reconhecer verdade num universo paralelo. A Finlândia já começou. A Finlândia já criou a disciplina de letramento tecnológico para os estudantes. Os meninos vão para a escola e eles vão aprender a saber se aquilo que está recebendo de informação é verdade ou é falso. Porque hoje essa é uma realidade. E aí tem professores usando como metodologia, ensinando a pessoa a ler mídias. Tá? Porque essas são as habilidades que nós vamos precisar no futuro. A máquina já vai fazer tudo. Saber a resposta teórica para alguma coisa, a máquina já vai me dar. E vai me dar muito melhor. E as nossas funções vai ser dosar a máquina, porque a máquina vai errar ainda. Tá? A máquina ela é treinada. Então, nós vamos ter que aprender a lidar com a máquina. As novas habilidades são essas. Lidar com a máquina, lidar com as habilidades leves. Esse é o nosso foco nesse momento. Tá? Vai ser desafiador. E por isso que todo mundo fala que há um impacto muito grande na humanidade. Porque imagina só a quantidade de postos de trabalho que vão ser substituídos, gente, com a máquina. Vocês sabiam que nos Estados Unidos os enfermeiros estão em greve? Sabe o que os hospitais estão fazendo lá? Substituindo enfermeiro por robô. Já tem robô lá substituindo enfermeiro nessa greve. Já existe um projeto de que os professores também vão ser robôs agora. São muito mais efetivos, né, do que a gente. A gente, enquanto professor, fica doente, estressa, grita com o aluno. Tem hora que eles fazem uma pergunta e a gente não sabe responder. O robô é muito melhor. Então, também colocando o robô na sala de aula, no lugar dos professores. Tá? Essa é uma tendência. E já começou a colonização de Marte. Tá? Quem já comprou o seu pacote para passar as férias em Marte? Esse é o novo futuro, gente. Essa é a nova tendência. Né? Até o dia que isso aqui já virar um boom e a gente morar em Marte. Né? Porque essa é uma tendência. A corrida espacial chegou num ponto agora que nós já temos empresas oferecendo pacote para você passar um período em Marte. 7 dias. Ao invés de você ir para o Nordeste, você vai para Marte. Olha só. Ao invés de você ir para o Sul, as colegas aqui falando, vai ser para Gramado, tomar aquele vinho gostoso, comer aquele chocolate. Né? O que sobrou para a gente? Ir para Marte. Há uma mudança nesses processos no mundo, né? Pode passar. E aí essas mudanças, então, conforme eu falei para vocês, vão fazer com que as hard skills deixem de ser tão importantes para dar lugar para soft. Tá? O que é a hard? A hard é essa pesada, é aquela que a gente aprende estudando na faculdade. Né? É aquela que a gente aprende na escola, dentro da sala de aula. Essa é a hard skill, é a habilidade
técnica, aquela que vem de uma formação acadêmica que a gente faz. Tá? Olha só, eu tava esses dias com um grupo de amigos, e aí tinha um amigo lá que é engenheiro, ele falou assim para mim, estou muito preocupado, essa geração não aprende a construir nada. A pessoa vira influencer e ganha muito mais do que eu que construo um prédio. Acabou a época de que a construção em si, né, era tão importante. Hoje a gente dá muito mais valor ao virtual, ao leve, do que ao pesado. Né? Então, tudo que é formação adquirida academicamente é hard. Tá? Pode passar? E aí, o que é soft? Soft são as interacionais. Soft são as leves. São aquelas que a gente não vai aprender. A gente até pode aprender de forma ensinada, né? Elas são ensináveis, mas são habilidades que são mais subjetivas e que vão indicar para a gente um pouco do comportamento da pessoa. Como a pessoa se comporta, como ela faz algumas coisas, como ela desenvolve, né, alguns papéis. E aí, aquilo que eu falei, atualmente, devido ao avanço tecnológico, muitas das habilidades técnicas podem ser desenvolvidas ou apoiadas por máquinas. Agora, as habilidades leves, elas precisam cada vez ser mais estimuladas e cada vez mais necessárias. Né? Porque a gente acaba, o que vai diferenciar e vai trazer pontos de diferença entre as pessoas vai ser as habilidades leves, né? Vão ser as habilidades leves. Tá? Pode passar? Então, as habilidades interacionais, elas continuam a ser relevantes para a seleção e manutenção de funcionários em uma empresa, já que podem influenciar o desenvolvimento e os resultados dessa empresa. E quais são exemplos, né, dessas habilidades leves? Comunicação, atitude, resolução de conflito, criatividade, pensamento crítico. Tá? Hoje em dia a gente quer pessoas criativas e não pessoas que só repetem o que todo mundo faz. Cada vez a gente quer uma solução de um problema melhor. E cada vez menos requerido só habilidade técnica. Vou contar um exemplo para vocês, gosto de contar casos. Quando eu trabalhava no hospital de base aqui, como enfermeira assistencial, e a gente trabalhava no centro de trauma. Nós tínhamos lá vários enfermeiros. Tinha uma enfermeira que trabalhava comigo que ela era espetacular. Ela era uma das melhores enfermeiras que eu conheci, do ponto de vista técnico. Ela sabia fazer, acontecia, era boa para pegar veia, era boa para fazer punção arterial, mas era péssima de convívio. Ela era espetacular, mas ela não era uma pessoa tolerável pelas pessoas. Ninguém tolerava ela. E aí, um dia, a gente estava lá, né? E, gente, eu gosto dela, assim, eu aprendi, né, a lidar com ela. A gente teve 3 situações desse mesmo sentido, para vocês entenderem. Ela chegou, o médico chegou em mim e falou, eu não trabalho mais esse plantão. Eu estou indo embora por causa dessa enfermeira. Eu não suporto. Ela é mal educada. E começou a falar um monte de coisa dela. Ela era excelente na técnica, mas era péssima no relacionamento. Né? Aí eu falei, não, deixa eu tentar resolver, deixa eu conversar e tentar resolver esse negócio. Aí eu fui lá, conversei com ela, expliquei para ela, pô, me ajuda, expliquei tudo. Aí ela falou assim, não, beleza, entendi. Aí ela chegou e falou assim, se eu abrir a minha boca para falar, você me dá um tapa na cara, me joga para o canto, pelo amor de Deus, não me deixa fazer isso de novo. Porque ela não conseguia desenvolver, né, as habilidades de comunicação. Eu falei assim, não, então vamos fazer o seguinte, fica lá focada nisso, fica mais isolada e deixa que, quando precisar falar com a família, quando precisar falar ali com outro colega, eu resolvo isso aqui. Você fica mais lá nessa parte técnica. Não, assim vai funcionar e a gente vai fechar o plantão, porque o médico queria ir embora. Queria abandonar o serviço por causa dela. Isso foi 3 vezes, não foi uma vez só. Né? Era excelente no hard, mas era extremamente frágil no soft, no relacionamento, na convivência. E por que isso acontece? Né?
por vários fatores. As soft skills, elas são habilidades que são desenvolvidas das interações que nós temos ao longo da vida. Depende da família que a gente veio, depende da igreja que a gente frequentava, depende de um monte de fator, né, que vão formando essas habilidades que a gente constrói. Então, não é simples e pode ser desenvolvido, mas tem um impacto muito grande. Quando você não tem essas habilidades, a pessoa vai ter uma dificuldade muito grande para sobreviver, né, dentro do ambiente de trabalho. Resumo da história, essa colega hoje ela já rodou mais de 20 lotações diferentes, porque ela não consegue desenvolver essa habilidade. E todo mundo que você conversa tem a mesma impressão. Não, é uma baita enfermeira. A parte técnica é excelente, mas quando vai para a parte relacional, interacional, não dá para conviver. Pode passar? Então, a gente vai trabalhar basicamente essas três hoje. Autoconhecimento, empatia e comunicação não violenta. Beleza? Hoje nós vamos focar nessas três. Para a gente começar, nós vamos começar fazendo uma dinâmica. Tá? É uma dinâmica para a gente aquecer e para a gente começar a nossa oficina aqui na parte mais prática. Beleza? Oi? Não, ainda não. Então, deixa eu ver aqui quantos somos. 3, 6... eu acho que vai dar. Tá, vamos fazer uma roda. Será que nesse espaço dá para a gente fazer uma roda? Aqui? Acho que dá, não dá? Vou puxar essa... Alô, som? Dentro de uma empresa, vamos imaginar então que tem coisas, tem tarefas, que nós precisamos fazer todo dia. Beleza? Tem coisa que todo dia a gente faz, né? Então, vai ser simbolizado por essa bolsinha aqui. Você vai pegar e vai passar nesse movimento, tá? Isso, vai passando, que são as tarefas que fazemos todos os dias. Eu vou precisar soltar aqui, vou falar alto. Beleza, vamos lá. Pode passar. Continua. Tarefas que são feitas todos os dias. Rotineiras. Tá? Só que além das tarefas que são feitas rotineiramente, além das rotineiras, a gente tem coisas que são eventuais. Tá? Aqui, tarefa eventual, você vai passar para lá, sempre pulando uma pessoa. Pode passar mais rápido, gente. Tem que ser mais rápido. Sempre pulando uma pessoa. Vamos lá. Eita. Só que além das tarefas que são rotineiras e as eventuais, existem as emergências. Não pode cair. Não pode cair. Vamos lá. E aí, ela tem as emergências. Pega, não pode cair as emergências, não. Resolvam as emergências. E aí, ok. Ok, parou. E aí, gente, como é que foi essa tarefa? Tá tranquilo? Essa empresa tá tudo bem? Hã? Não tá nada bem. Pode. Então vamos, cadê a moeda? Me dá a minha moeda, gente. Agora a gente... Vamos então... Eu vou dar uma dificultada, tá? Eu vou pedir para vocês escolher um líder para liderar vocês agora. Porque a gente... E aí, vocês vão ter 2 minutos aí, porque eu acho que a empresa não está entregando as tarefas que a gente pôs aqui, não. Né? Tá, a emergência não foi resolvida. Ou vocês acham que está tudo bem?
Emergência qualquer. O balão simboliza uma emergência. Elas... E aí? Qual é a solução? Vamos continuar desse mesmo jeito? Então, mais 30 segundos para vocês se organizarem que vai começar de novo. Vamos lá, 30 segundos para vocês. Vocês falaram, e aí, vai continuar desse jeito? Como é que é? Pronto, já retornamos ao turno de trabalho. E aí, pessoal? Como que foi as tarefas? Como que foi as tarefas?
Como que é a avaliação que vocês fazem? Deixa eu sentar aqui um pouquinho também. Quero ouvir vocês. Hã? Como que está a nossa divisão? Está tudo certo? A nossa empresa está conseguindo seguir com tudo certinho? O segundo momento? O primeiro foi meio tenso? E treinamento, divisão de tarefas. Será que a gente conseguiu fazer a tarefa rotineira de forma assertiva? O que vocês acham? A rotineira era essa que passava. Se acomodou na rotina, perde o... Ah, tá bom. Quem for falar, então levanta a mão para o microfone. Pode falar. Eu acho assim, o primeiro momento foi um pouquinho difícil, mas aí depois que a líder deu uma orientada, eu acho que ficou mais tranquilo. É tanto que ela saiu com um balão para resolver, que foi a emergência, né? Assim que eu vi, não sei se está certo do meu ponto de vista. É isso. Eu percebi que, sem a devida orientação, o grupo teve dificuldade de lidar com as atividades de rotina, cada emergência que chegava, né, desandava o serviço, vamos dizer, a atividade de rotina, inclusive as intercorrências também, que também eram, vamos dizer assim, programadas, também ficavam afetadas com o aparecimento das emergências. Aí, com uma orientação e uma percepção de que as coisas precisavam ser melhor direcionadas, a gente conseguiu fazer conforme a orientação da líder. Mas, ainda assim, sem um treinamento, um tempo, executando a tarefa daquela forma, mesmo a gente que estava fazendo as de rotina, se perdeu inicialmente com a chegada de uma emergência nas atividades de rotina. Mas aí o grupo parou, pensou, tomou uma decisão de que a atividade de rotina não precisa ser interrompida com a chegada de uma emergência. Mais fácil uma pessoa ficar com a emergência e o trabalho seguir de rotina. Mas isso só aconteceu quando a gente parou, pensou inicialmente com a sua orientação. Então, treinamento, conhecimento, sem isso não tem como a gente lidar com essas atividades. Isso aí. Iris? Bom, em relação à primeira experiência que a gente teve, as colegas já disse bastante e foi bem pertinente. Mas, no segundo momento, a gente conseguiu fazer com que era aquela que intercalava, né? A gente ficou com... intercalava. A gente conseguiu fazer de uma maneira que todos participassem. E aí, então, não ficou aquela coisa, para carimbar é lá no outro setor, para... tal, né? Então, a gente interagiu e todas as pessoas do grupo foram capazes de realizar a tarefa. Então, não ficou assim, isso não é comigo, passa para fulano, né? Isso é em outro setor. Não, a gente conseguiu fazer de uma maneira que todos pegarem em algum momento a moeda. Olha, eu quero dizer que o dar certo é relativo. Não estou defendendo o papel da líder, não, tá? Porque a gente passa, então, porque eu penso que tudo é processo, né? Então, num primeiro momento, a gente fez uma primeira reorganização. E aí, eu acho que cada etapa precisa de uma revisão, né? O fato de deixarmos um grupo somente com emergências, será que até que ponto ele é positivo? Porque a emergência ela não chega toda hora,
né? Então, em algum momento, esse grupo fica ocioso, ou nem sempre essa atividade, essa emergência, ela está sendo resolvida num tempo mais rápido, porque não só tem isso, então ela pode... Sabe? Então, eu não combinei com a Iris, mas ela já pegou um ponto ali que eu queria trazer. Obrigado, Iris. O pessoal da emergência não ficou muito, digamos, mais tranquilo que os demais? O que vocês acham? Tava bom na emergência, não tava? Tava bem tranquilo. E já o povo da rotineira tava lá se pegando. E surgiu uma outra emergência e eles ainda absorveram. Não levaram lá para a área de emergência, não foi? Não era para ficar só com a rotineira? Não houve divisão de tarefa? Aí, quando chegou uma tarefa nova para a emergência, a rotineira falou, pode deixar que a gente resolve também. Né? Não vou mandar para quem é o dono, não. Né? E o outro grupo de cá, que estava com as tarefas esporádicas, né? Ele teve um pouco de dificuldade também, não teve? Ele começou a passar... Surgiu emergência para vocês, para o grupo da esporádica? Não. Todo mundo se envolveu. Teve duas que ficaram paradas. Então, vocês não fizeram a tarefa certa. Não tem como. Resolveu o fluxo. Resolveu, né? O fluxo resolveu. Gente, então, é isso no... criatividade, isso mesmo. Tem alguém mais que quer falar? Ali. Só uma observação, que no primeiro momento, quando a gente se reuniu, todo mundo, o que eu percebi? Que a gente não conseguiu ajudar muito a colega que estava acabando com as emergências. Eu acho importante, quando a gente fala de grupo, de trabalho, identificar as dificuldades dos colegas, até para depois a gente fazer treinamento, para a gente identificar onde que cada profissional tem mais dificuldade e tá fazendo treinamentos mesmo, voltados para a equipe, levantando as principais dificuldades, por exemplo, se a gente fala de uma emergência ou se fala de UTI neonatal, por exemplo. Identificar o setor que a gente está, a equipe, conhecer a equipe e as dificuldades, né? Como que é seu nome? Carol, obrigado, Carol. Esse é o ponto que eu quero levantar agora, né? Os pontos bons, vamos dizer quais foram dessa atividade aqui, as nossas fortalezas e as nossas fragilidades, né? O que a gente pode colocar como fortaleza dessa nossa atividade, que foi pontos fortes que a gente teve? O que vocês acham? Divisão em grupo, o que mais? Observação. Oi? Okay. Todos comprometidos, né? Todo mundo estava disposto a fazer, né? Trabalho em equipe, que ela falou? Trabalho em equipe. Interação, muito bem. Cooperação, proatividade. Tolerância também? No primeiro momento, né? E no segundo? Será que foi todo mundo fofo com ela? Porque eu já vi que todo mundo estava querendo assim, pode tirar ela, pode mandar para outro setor, já podemos mandar ela para outro setor. Só a líder que quis ela. Pode? Eu trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, em Alagoas. E há uns 10 anos atrás teve um concurso e uma vaga para deficiente. E, por incrível que passou uma professora, universidade, de outro estado, e ela rodou o tribunal inteiro e ninguém tinha lugar para ela trabalhar. E ela tinha visão unilateral. E aí acharam por bem que ela viesse para o setor de saúde.
era uma vaga para deficiente, a mulher com todo o conhecimento, e ela veio para o setor de saúde. E quando ela chegou, ela ficou extremamente subutilizada. E, na época, a gente estava reformando, que ainda não estava tudo digitalizado, reformando o nosso arquivo. E aí eu cheguei para ela, como ela gostava muito de mim, eu brincava muito com ela, eu dizia assim, vamos fazer o seguinte, a senhora vai me ajudar a organizar o arquivo físico, porque a gente ainda estava na época dos papéis, e, pelo menos, a senhora não vai ter que estar atendendo ao público, porque ela tinha visão limitada, ela não conseguia visualizar o que estava no computador. E, assim, ela era extremamente organizada. Depois que tudo aconteceu, ela ficou 1 ano, e aí eu fui depois, na presidência, pedir que ela fosse corrigir os textos da escola, ou então deixasse ela na parte de revisão gramatical da revista, porque o tribunal, nessa época, tinha uma revista. E ela ficou muito feliz, porque ela agora estava sendo utilizada. Então, assim, essa atividade sua acontece praticamente diariamente nos nossos dia a dia no ambiente de trabalho. Não tem nada a ver com a área de saúde, aí vai lá para a área de saúde. A gente que não é da área meio, as pessoas vêm lá pedir informação de processo, como a colega colocou. Eu não tenho acesso ao processo, mas eu posso ligar para a vara e dizer diretamente qual é a vara que aquela pessoa vai procurar. E não ficar jogando de local em local. E parece que essa visão de serviço público ela ainda é muito forte. O servidor público ainda é visto pela sociedade, de uma forma geral, como está sempre mandando o outro, mandando o outro, mandando o outro. E essa sua tarefa, indiretamente, ela vem fazer com que a gente abra a nossa visão e tenha uma visão ampla do ambiente que a gente está vivendo. A colega não estava bem, então ela podia ser readaptada sem precisar ser trocada de setor. Não é isso? Isso mesmo. Excelente. Tudo bem. Exatamente, né? E acho que isso que você falou acontece toda hora, né, gente? Só toda hora acontece isso. Da gente não saber o que fazer com uma pessoa que tem dificuldade, né? E aí no serviço público é mais difícil, pela estabilidade. Na empresa privada se resolve rapidamente quando a pessoa tem dificuldade. Agora, no serviço público é mais difícil. A gente faz o quê com essa pessoa, né? A gente faz o que com ela? A gente nunca sabe, né? Sabe uma coisa que eu acho que a gente poderia ter feito nesse caso? Simples. Conversado com a pessoa. Está tendo dificuldade, né, com essa tarefa. Vamos te tirar dessa tarefa, então? Qual é a tarefa que, de repente, fica melhor, que você se sente mais seguro? Né? E aí eu já vou apontar uma dessas facilidades. Uma das facilidades que eu achei foi que eu acho que nós não fomos lá dar suporte para a colega. Não sei se vocês concordam comigo. Tentou substituir ela. Fica sem fazer, deixa que eu faça aqui. A atenção era ajudar. Não deixa cair. Mas era tentando ajudar, como ela falou, né? E às vezes isso acontece mesmo. Tentando ajudar, a gente vai lá e não respeita o espaço do outro. Tentando ajudar, a gente faz para o outro e o outro pensa, poxa, é isso que eles pensam de mim? A minha equipe não acha que eu sou capaz de passar uma bolsinha, né? Exatamente. Aí, para isso, a gente vai treinar daqui a pouco a comunicação não violenta, até para saber como falar, porque isso que ela está colocando é muito importante. Eu já mapeei que nós temos uma situação ali que precisa da nossa atenção. É um colega, é um colaborador que não tá vacilando, né? Agora, tem isso tudo que vocês falaram. Falar na frente de todo mundo, será que dá para falar? De que jeito que fala, né? Todo mundo aqui já teve ou tem relacionamento, não é? Relacionamento
marido e mulher, principalmente marido e mulher, é o que mais dá para você ver. É assim, eu fico vendo lá em casa. Quando a gente vai discutir, eu e minha esposa, ela lembra de coisa que aconteceu desde a Primeira Guerra Mundial. Aí eu falo assim, você lembra disso ainda? E foi isso que aconteceu? Não, não lembro disso. E a pessoa está guardando aquilo lá dentro, né? Está mal resolvida aquela história. Está lembrando de coisa que ficou lá atrás. E aí a gente tem que usar o quê? A capacidade de como falar, de como resolver, de como trazer a situação, né? Então, daqui a pouco a gente vai explorar isso também, tá? Agora, ela começou trazendo uma reflexão que entra já um pouco nas fragilidades. Então, né, o que a Carol falou, ó, já que ela ficou incomodada com o fato ali da colega, né, de nós não termos abordado isso. Teve alguma outra fragilidade que vocês identificaram? Vocês queiram compartilhar? Isso, pessoal, vamos falar no microfone quando for falar para os colegas que estão assistindo. Excelente, obrigado. Quem mais? Só um comentário. Mais alguém? É isso, né? É isso. Pessoal, essa técnica não é minha, tá? O nome dessa técnica é Hand It On. É uma técnica, hoje ela é considerada uma ferramenta de simulação para desenvolvimento de habilidades leves. Tá? E ela é utilizada principalmente para o desenvolvimento de profissionais de saúde, habilidade que os profissionais de saúde precisam. Tá? Comunicação, né, divisão de tarefas, relacionamento. Aqui foi super tranquilo, mas a gente faz essa atividade e dá briga. O povo quer bater na coleguinha que derruba tudo. Pô, você está trabalhando a gente, é? Você veio aqui só para sacanear o nosso grupo? O povo fica bravo. Acontece isso quando a gente faz, tá? É porque é uma ferramenta que, embora, como a colega falou, embora não seja assim, parece aleatório, mas ela simula uma situação muito real, muito prática da vida. Então, ela hoje é utilizada muito para o ensino de habilidades não técnicas para profissionais de saúde, e ela foi construída por um pesquisador, por um psicólogo holandês. Essa ferramenta ela vai colocar justamente isso. O segundo momento a gente melhora. Se a gente fizesse um terceiro, a gente ia melhorar mais vezes, né? Vai mostrar também que a gente pode ir alinhando melhorias a partir dos processos. Tá? A pessoa que derruba, né, só para vocês entenderem aqui, ela é treinada para fazer esse papel também. Tá? É justamente um dos distratores que a gente tem nessa dinâmica. E o foco é justamente esse, para a gente refletir que ali naquele momento, a gente precisava de mais habilidade leve do que de habilidade dura. Né? A gente precisava muito mais de saber coisas de relacionamento, da interação, do que efetivamente saber do conhecimento da tarefa. Tá? Pode falar isso. Eu quero compartilhar, doutor Francino, uma colocação da Mabelle Barbosa, aqui de Brasília, uma das nossas enfermeiras. Ela coloca assim, olha, concordo com a Iris, nossos serviços são diferenciados no que se refere ao número de emergências, o envolvimento em todas as atividades é essencial. Aí ela continua, a divisão do serviço naquele momento da emergência até pode ocorrer mais rotineiramente. Mas rotineiramente dificultaria do que ajudaria no andamento do serviço. E aí quero pedir um parênteses já para agradecer a participação de quem está aqui no YouTube ao vivo, né? E parabenizar. Isso. Obrigado, pessoal do YouTube aí que está com a gente. Chama outras pessoas para assistir, né? Vou fazer aqui uma de influencer. Mas a Mabelle colocou uma coisa muito importante também, né? A gente não discutiu tanto isso aqui, mas já pensou, as nossas equipes, elas são sempre reduzidas. Nem sempre dá para dividir a tarefa. Nem sempre dá para deixar só uma pessoa com emergência, porque ela pode estar de férias na hora que a emergência surge. Ela pode estar de atestado na hora que a emergência surge. Né?
Então, às vezes, não é como ela colocou, né? Pode ser uma forma, mas também pode não ser uma forma. Vai depender do contexto de cada lugar, né? Oi, eu estou bem lembrando do meu... Porque eu trabalho também em centro cirúrgico, né? E lá é uma equipe bem pequena. E aí as nossas tarefas, todo mundo tem que fazer tudo. Só que sempre vai ter pessoas que vão... não, foge de alguma coisa, aí sobrecarrega outros, aí gera insatisfação. Aí eu fiquei pensando como que a gente lida com isso. Porque, dividir tarefas... onde você quer ficar? Aí tem gente que nunca quer ficar na recuperação anestésica, por exemplo. Quer só ficar instrumentando. E aí isso gera insatisfação. Eu fiquei pensando como que a gente lida, né, pensando em soft skills, com essas... Porque, claro, tem gente que tem mais facilidade para uma coisa, não para outra. Tem gente que tem preferência por isso, por aquilo, mas e aí? E o serviço tem que acontecer com todos sabendo fazer tudo, né? E como que a gente agrega, né, acomoda essas coisas, né? Agora eu fiquei pensando nisso, que é uma dificuldade que a gente tem, né? Excelente. E ainda mais quando é serviço público, né? É mais difícil também quando é serviço público, porque às vezes a pessoa ela não quer se envolver naquela atividade, por algum motivo, vai fugindo, né? A gente sempre tem que pensar o seguinte: um trabalho em equipe, ele só vai dar certo se a gente tiver entre a equipe algumas pactuações. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que pactuar. Tá? E essa pactuação é onde a gente constrói o que a gente chama de accountability, que é o processo de regulação interna entre a gente. Tá? E aí vai acontecer um processo natural de ou adequação ou de expurgo da pessoa que não se compromete, não se envolve. Tá? Então, vamos pensar aqui. Todo mundo que trabalha no centro cirúrgico sabe que a sala de recuperação anestésica tem um peso. Né? Enquanto todo mundo que está na sala terminou e agora já está mais livre, depois que terminou o trabalho, a sala de recuperação, teoricamente, ela não vai parar. Sempre vai ter um paciente, a pessoa vai ter que estar lá, vai exigir mais. Então, o que a gente tem que deixar claro nas nossas pactuações? Que não vai ser só uma pessoa que vai ficar lá, que o serviço vai ser rotativo e vai ser para todo mundo. Se no dia que eu começar a fugir, eu já vou dando sinais de quebra na minha parte na pactuação. E aí eu já vou entrar numa parte de conflito, de resolver um conflito de uma equipe. Né? E aí, às vezes, as pessoas falam assim: o conflito é sempre ruim? Não. Porque, às vezes, é nesse conflito que a gente vai conseguir resolver um problema. Olha, infelizmente, tem pactuação, você não quer seguir, está tudo bem, você não querer seguir, mas não dá para você ficar mais com a gente. Agora é hora de você procurar um lugar que você consiga levar dessa forma. Então, o processo é esse. A gente sempre faz a coisa com bastante clareza, né? A gente faz de forma ética, a gente tenta pactuar, cria os acordos. Pode ser que uma vez esporadicamente acontece, a gente, né, não conseguir fazer a atividade, aí beleza. Agora, toda vez que eu estou na recuperação, eu querer fugir, vai ter que acender um alerta para a minha equipe. E aí a equipe vai entrar no accountability. Poxa, peraí, na nossa reunião aqui, nós combinamos que todo mundo vai ficar lá pelo menos 2 vezes no mês. Por que tu não está querendo ficar quando é a tua vez? De forma bem clara. Então, mas eu também não gosto, eu estou ficando. Tu vai continuar fazendo assim? Porque se você continuar fazendo, nós vamos ter que te tirar da equipe. Você não está fazendo parte da equipe. Esse trabalho é da equipe. Né? Então, de forma muito franca, de forma bem franca mesmo. Tá? Todo mundo vai ter que rodar lá. Né? O que não pode acontecer? O que não pode acontecer é quando uma pessoa não vai. Se uma pessoa não for, todo mundo vai se sentir no direito de não ir. Né? Aí a gente tem que fazer essa autorregulação interna, esse processo. O que você pensa, então, dessas pessoas, igual essa sua colega de trabalho, que fica mudando de setor? Aí eu fico assim, será que é só essa solução que a gente tem? Você não se adaptou, então tchau para você. Vai para outro setor. Aí não chegou lá, também não serviu, vai para outro setor. Aí a pessoa fica rodando. Porque, né, no serviço público a gente não... Para a pessoa ser exonerada, tem que ser uma coisa muito grave. Então as pessoas ficam por aí todo mundo vai, fulaninho ali, só se dá bem. Aí acaba saindo de um PS, aí vai parar em outro lugar, aí não dá certo ali. Então a pessoa fica mudando, e às vezes, né... Aí o problema é da pessoa, mas aí o serviço também não dá conta dessas pessoas. Elas ficam só... Cada hora estão num lugar...
E aí, né? Eu fico pensando, vendo essas coisas, sabe qual é, né? Então, Sei lá, né? muito boa a sua colocação. E a gente seleciona as pessoas para trabalhar no serviço público apenas por conhecimento, né? Esse é um dos problemas que a gente tem. A gente não quer saber se os outros fatores. Esses outros fatores pesam muito pouco nesse processo de avaliação, né? Até agora tem sido muito isso. E se a gente for pegar o processo, né? Isso uma coisa que a gente peca muito no serviço público. O processo de seleção, ele não finaliza na prova. O processo de seleção de um funcionário, ele começa com o recrutamento, começa com a prova, e ele vai indo ao longo, e entrando no que a gente chama de desenvolvimento da carreira. Então, à medida que a pessoa vai entrando, a gente tem que se fazer... a gente tem que ter critérios de gestão de pessoa para ver qual é o perfil. Eu sou servidor da Secretaria de Saúde. Quando eu entrei na Secretaria de Saúde, me pediam para falar 3 locais que eu queria trabalhar. 10 anos atrás, bem novo. Aí eu falei assim, gente, aonde que ganha mais? Onde que o salário é melhor? Aí eles falaram assim, no SAMU e na atenção primária. Eu falei, do SAMU que eu quero ir para lá. Né? Então, assim, será que eu tenho condição de definir aonde estão as minhas habilidades? Porque às vezes estão me perdendo. Talvez eu sou bom demais em outra área, mas aí eu fui lá para o SAMU porque naquela hora eu queria era financeiro. Então, dentro de uma empresa que tem uma política de gestão de pessoas, ela seleciona, aí ela vai ver aonde aquela pessoa vai. Para que dá o perfil dela? Qual que é o melhor lugar para ela estar? Né? Infelizmente, a gente tem muitas ingerências no serviço. Eu acabei indo, fiquei 7 anos no SAMU, gostei. Cansei de fazer plantão e sair. Mas a gente não tem uma política muito adequada para esse processo. Né? E, às vezes, nesse caso que eu estava respondendo a sua pergunta, às vezes o que falta? Às vezes falta enxergar qual é o melhor local para essa pessoa. Né? Eu acho que tem 2 variáveis que são importantes. Primeiro, a gente tem que fazer uma avaliação de saúde. Né? Essa pessoa pode não estar no momento bom. Né? E aí, ela, por trabalhar, ficar muito tempo no trabalho, ela dá sintomas no trabalho. E o segundo ponto é realmente ver qual é o melhor local de perfil para essa pessoa. Até para ela se sentir melhor, né? Até para ela ir e ficar mais tranquila. Né? E lidar com essa situação de uma forma bastante ética e bastante profissional. Não expor a pessoa, não, né, jogar essa história assim para todo mundo. E acaba que a gente vê que esses cuidados eles não existem. Né? E aí a gente sacrifica também mais um profissional, a gente sacrifica mais uma pessoa. Você chegou num dos pontos que eu acho mais importantes, dentre tantos outros, nos nossos programas de controle médico e saúde ocupacional. Todos os tribunais são obrigados a desenvolver esses programas. E, muitas vezes, os programas não conseguem identificar essas habilidades, porque ainda não há uma interligação direta com os RHs dos diversos tribunais. E esse ponto, para mim, é fundamental. Muitas vezes, a gente tem um trabalhador que tem um perfil, que fez um concurso para analista, né, dentro das várias categorias. No entanto, ele tem uma formação na área de contabilidade. Ele poderia trabalhar junto em outros setores. Aí coloca ele para trabalhar onde? Numa vara, que ele nunca foi, que ele não é área de direito, mas lá tem a parte de cálculo. Então, às vezes, o setor de saúde tem essa visão de, junto com a equipe, na hora dos exames periódicos, a gente identificar. E você traz exatamente uma das coisas que eu mais falo, a necessidade de nós, dos serviços de saúde, trabalharmos em parceria com o RH para desenvolver essas habilidades e fazer com que esse trabalhador vá num lugar que ele esteja realmente se sentindo feliz. Porque esse é um dos pontos fundamentais. Se eu não estou bem onde eu vou trabalhar, como é que eu vou passar e ter empatia com o caso do outro? Eu vou dizer que não vou resolver, vou ficar jogando de lugar para lugar. E isso, infelizmente, é muito comum dentro do serviço público. Exatamente. Isso é um ponto muito legal para saber que vocês estão fazendo isso, porque isso é muito interessante. A gente tem que... eu sou uma pessoa que acredita nas pessoas. O meu trabalho de doutorado
Ele foi praticamente gestão de pessoas, né? O que eu fiz? Eu fiz um trabalho tentando ver até que ponto que os enfermeiros, os profissionais de enfermagem, impactavam nos resultados dos pacientes. Então, a gente fez uma pesquisa onde a gente via assim, foi em UTIs, né? UTIs onde o ambiente de trabalho é melhor. Morre menos paciente? Tem menos evento adverso? Enfermeiros com burnout, com mais burnout, as unidades que têm mais burnout, isso impacta também? E a gente achou que sim. Na onde tem mais enfermeiros disponíveis e aonde a gente tem níveis mais baixos de estresse de enfermeiros e níveis mais altos de satisfação com o ambiente, morre menos paciente e os pacientes ficam menos tempo internados, eles se recuperam mais rápido, né? Então, ou seja, a saída está nas pessoas. Não tem como a gente fugir das pessoas. Embora eu falei para vocês daquela mudança ali, gente, tem coisa que não vai ser nunca substituído a pessoa. O que a gente está vendo agora, por exemplo, a inteligência artificial ela vai ganhar espaço. Só que a inteligência artificial ela não vai fazer um negócio, que é juízo. Ela não tem juízo. Ela não tem juízo e nem senso crítico. Isso tem que ser a pessoa que treina a inteligência artificial. Teve um exemplo agora há pouco que saiu, que a pessoa usou a inteligência artificial para discutir um caso de adoção. O ChatGPT falou todo o processo, mas só que a resposta dele dava meio que a entender que dava para fazer um tráfico de pessoas. Ou seja, a tecnologia ela não tem juízo crítico. Precisa de juízo crítico que o humano que faz. Tá? E por isso que a gente tem que falar em letramento tecnológico, porque quem não tem letramento tecnológico e não sabe, vai acreditar fielmente na tecnologia e vai seguir, vai fazer de forma ilegal. Por isso que é tão importante, né? Francino, você começou a entrar no ponto que eu ia perguntar quando você falou dos ambientes de UTI, né? Eu ia fazer justamente essa pergunta. Até que ponto a cultura do nosso local de trabalho influencia também nessas soft skills? Por exemplo, eu também já trabalhei em alguns lugares na Secretaria de Saúde. E a gente vê a diferença de quando você está, por exemplo, quando eu estava lá no pronto-socorro, lá no Gama, de quando eu fui para o pronto-socorro no Paranoá. A cultura de um local era tão diferente da cultura do outro, e eu via que isso fazia muita diferença, não só nas tarefas e nas habilidades do dia a dia. Eu via diferença até, por exemplo, no absenteísmo dos colegas, na predisposição para o trabalho, no engajamento, até no trato com os pacientes, entendeu? Com as famílias. Como que essa cultura, assim, como que a gente pode trabalhar para transformar essa cultura no nosso ambiente de trabalho, assim? Eu sei que não tem uma receita de bolo, né? Mas qual seria, assim, vamos fazer o princípio 80-20, né? O que você me diria aí de 20% para a gente, pelo menos, 80% melhorar o ambiente onde a gente está? É difícil, né, gente? Cultura organizacional é tudo o que a gente sente dentro das organizações. E o que você traz é totalmente correto. A cultura impacta muito no desenvolvimento das habilidades e das soft skills que a gente precisa. Porque a gente vai se moldando a partir daquilo que a gente vai percebendo, né? Vai percebendo o que acontece. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. A gente, às vezes, chega em um lugar para trabalhar, e aí você chega, quer inventar, quer fazer tal coisa, alguém chega e fala assim, parou. Ninguém quer isso aqui, vai gerar muito trabalho para a gente. A gente não quer isso aqui, fica quieto. Então, quando isso acontece, nos relacionamentos, no envolvimento, nas práticas que a instituição ela adota, isso vai criando em você uma percepção de como você se comporta lá para sobreviver. Para viver lá dentro e para ter o trabalho minimamente feito do jeito que você precisa para sobreviver lá. Quando você está em locais, né, como a colega colocou, onde a cultura é mais pobre, a tendência é de diminuir o desenvolvimento das soft skills. Agora, como que muda a cultura? Aí é um processo muito grande, muito demorado. É um processo demorado porque vai envolver maturidade organizacional, né? Vai envolver desenvolvimento de líderes, né? E nem todas as instituições elas têm isso lá na sua estrutura.
Então, por exemplo, algumas instituições que são muito sofrem muita influência externa, muita influência política, muita influência que não tem critérios técnicos, ela tem mais dificuldade de desenvolver essas soft skills, né? Porque não há clareza na matriz de responsabilidade, não há clareza no que se espera, né, das pessoas. E outro fator que também pesa muito, né, é o próprio contexto de fatores. Como é que é o nome dos fatores, gente? Os determinantes sociais daquela organização. Então, por exemplo, uma organização que lida com muitas violações, ela acostuma a lidar com a violação e não desenvolve as habilidades leves, né? Então, isso é uma coisa que a gente observa muito no Brasil. Então, a gente ainda tem uma parcela muito grande da sociedade que tem muita dificuldade a chegar no atendimento, como você falou no pronto-socorro. É muito difícil chegar a ter um atendimento e ela vai sofrendo violações ao longo do processo. E que tipo de violações são essas? Quando você vai num pronto-socorro público no Brasil afora, aqueles princípios básicos que a gente aprendeu, eles foram violados. Sabe aquela coisa assim, vamos fazer uma sondagem, ambiente privativo, esquece, não vai acontecer, né? Vamos fazer um curativo, tem que ter ou luva estéreo ou pacote, esquece, não tem. Então isso são pequenas violações, todo dia que vão acontecendo, que vão gerando na pessoa o seguinte pensamento, peraí, que eu vou levar isso aqui a sério. Ninguém leva isso aqui a sério, gente. O povo não põe biombo aqui, o povo não tem material de curativo. Para que eu vou levar isso a sério? Para ficar doente? Que aí ocorre um processo lá no burnout que a gente chama de despersonalização. É quando a pessoa começa a sobreviver nesses ambientes de maneira assim, vou entrar no jogo, vou entrar na roda, então tá tudo bem se todo mundo vê as coisas ali na hora de sondar, tá tudo bem se a gente não respeitar e for grosso com a pessoa, tá tudo bem se a gente fizer esse curativo de qualquer jeito, e essa sondagem aqui depois machucar o paciente. Isso intuitivamente vai sendo reflexo da cultura. Isso é muito ruim. A cultura ela interfere demais no desenvolvimento das soft skills. Porque ela vai trazer para a pessoa a percepção de como ela tem que se comportar naquele ambiente, né? Infelizmente, quanto mais violação, e violação no Brasil está muito relacionada a populações mais vulneráveis, quanto mais existir violações, menor o desenvolvimento das soft skills. Eu anotei aqui para eu não me perder. Já foi falado bastante, né, sobre o serviço público, né, que é uma questão assim de gerência, né, de uma boa gestão, a liderança, né, e assim eu acredito muito também que você deu exemplo daquela, desculpa, o senhor deu exemplo daquela enfermeira, né, que ficou fazendo rodízio em vários lugares. Aí eu acho assim, né, que a base também é o ensinamento, né? É a religião, é família, porque será que essa pessoa ela foi ensinada lá atrás a lidar com pessoas, a se relacionar, né? Eu aprendi com uma enfermeira que eu trabalhei numa clínica, né? E na verdade ela foi até lá como paciente, eu atendi. Aí ela me falou assim, né, que para você lidar com pessoas, até para você dizer um não, você tem que saber saber politicamente, né? Falar politicamente, né? Para você não ser tão verdadeira, assim, você ser verdadeira e não usar de uma verdade muito dura, porque você, às vezes, em vez de você melhorar aquela pessoa, você acaba destoando tudo, né, desorganizando um trabalho que já funciona, pode estar funcionando muito bem e ele ficar... Exatamente. Né, Exatamente. sem estar regular, né? E também não adianta muito você ter um currículo muito extenso, né? Porque às vezes, muitas das vezes você contrata uma pessoa porque a pessoa tem um currículo extenso, né? É igual falar assim, né? Não adianta ter um perfume muito bom, porque o que vale não é o frasco, é o que tem dentro, né? Então assim é o nosso coração também, né? Levando assim para o coração um pouquinho, tá bom? Exatamente. Uhum. Tá. Obrigado, viu? Aqui a colega.
depois você pode falar, porque eu fiquei curiosa que você falou que está tendo a greve lá nos Estados Unidos e estão colocando robô. Aí depois você pode falar como é que esses robôs estão trabalhando. Igual o técnico de enfermagem e enfermeiro mesmo. Ele vai andando, levando as medicações, entrega, o paciente toma. Ele não faz tudo. Ele não faz ainda punção venosa. Ele não faz, mas em ambientes de clínica de baixa complexidade, eles estão fazendo. Entrega, tudo. É porque a enfermagem nesses países ela é menos braçal já. Aqui a gente ainda é uma enfermagem muito braçal, né? Lá não. Lá eles são menos braçais já. Então... Isso, é. Vou fazer aqui agora o papel de advogado do diabo, né? Não, essa enfermeira, vamos usá-la como boi de piranha. Ela é considerado o problema. Mas sabe o que eu percebo, às vezes, quando tem uma pessoa que é de mais difícil relacionamento? Que as outras pessoas também não respeitam. Essa pessoa que é de difícil relacionamento, ela tem que ter dedos para falar com os demais, porque qualquer coisa que ela diga, todo mundo vem com 7 pedras. Mas as outras pessoas também não têm o mesmo dedo para falar com ela. E não tem um respeito mútuo. Assim. É como se ela merecesse também ser tratada com agressividade. Como é que é seu nome? Edneia. Edneia. Você falando, eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu estava fazendo faculdade, eu fui para um estágio de saúde mental. E quando eu cheguei lá no estágio de saúde mental, no muro da clínica era pintado, né, pelos pacientes. Aí tinha uma frase assim no muro: aqui estão as pessoas normais que não conseguiram se adaptar à loucura aí de fora. Olha só, eu achei fantástico aquela frase, nunca esqueci, né? Achei fantástico aquela frase, porque é isso que você está falando, né? E aí a gente está usando a empatia. Acusar que o outro é o problema, todo mundo faz. E olhar pelo lado do outro. Porque o outro também deve ter razão em alguma coisa. Ninguém é sem a razão completa, digamos assim, né? Cada um tem um ponto de vista e esse ponto de vista traz alguma contribuição, né? E aquela frase que eu usei anteriormente. Todo conflito é ruim? Não. O conflito ele pode ser muito bom. Ele pode ser bom para a gente resolver problemas. Ele pode ser bom para a gente trazer à tona situações que estão no limbo, que não estão sendo resolvidas, né? E a gente tem vários exemplos assim. Várias coisas que aconteceram que se não tivesse acontecido, a gente não tinha visto o tamanho do problema que tinha. Então, nem todo problema, nem todo conflito que surge decorrente de um caso, né, nesse como a gente está citando, é totalmente ruim, pode trazer um benefício de aprendizado. Agora, o que a gente tem que aprender? A gente tem que aprender a ter a inteligência emocional para lidar com essas situações, né? Como a colega ali atrás colocou. Será que eu preciso falar tudo? E será que eu preciso dizer tudo? E será que eu preciso ganhar todas as guerras? Primeiro eu posso escolher qual eu vou ganhar e entrar, né? Eu ouvi uma frase também uma vez que me deixou bem refletindo sobre isso. A frase falava assim: atualmente eu estou querendo ter paz e não razão, né? Então, aonde que a pessoa quer chegar? O que ela quer? Aonde que ela quer com essa comunicação que ela tá fazendo? Então, é nesse sentido, tá? A gente vai fazer uma pausa ou a gente pode seguir direto? Que aí eu vou 10h40, a gente pausa? Isso. Tá. Então, eu vou seguir agora que a gente tem mais algumas coisinhas para fazer, tá? Então, a gente vai para a parte do autoconhecimento. Vamos lá. Pode passar? Então, quem é você? Né? Primeira coisa que, para desenvolver soft skills, é saber quem você é. Se você não souber quem você é, fica difícil. Vamos lá? Pode passar? Então, quando você olha no espelho... Não, volta. Passou muito agora. Aí. Quando você olha lá no espelho, o que você vê? Né? Você vê uma imagem desfocada, você vê uma imagem toda arranhada. Qual que é a imagem? Qual que é a autoimagem que você tem? Né? Eu queria ter falado uma coisa aquela hora, esqueci. A hora que aquela colega comentou, deixa eu recapitular aqui e citar. A questão de cultura, né? Conforme ela falou. Essa questão de cultura é tão séria, né? Porque a cultura ela é muito sutil.
Ela vai passando e a gente vai, né, achando que ela não existe. Teve um estudo que foi feito há pouco tempo nos Estados Unidos com socorristas, né? Lá são paramédicos que fazem socorro. E aí o pesquisador estava interessado em saber se havia diferença no padrão de desempenho dos profissionais de paramédicos na hora de atender uma pessoa vítima de parada cardíaca. Uma pessoa branca e uma pessoa preta. Tá? Resultado da pesquisa. A pesquisa mostrou que quando o socorrista ia atender uma pessoa preta, eles faziam menos esforços para uma pessoa preta. Interrompia mais cedo as manobras, não tinha um padrão semelhante ao padrão de quando a pessoa era branca. Né? Isso é uma leve demonstração da cultura e de onde a cultura chega. Né? De onde as culturas que a sociedade vai trazendo e a gente vai reproduzindo. Tá? Por exemplo, quando chega um paciente para atender e esse paciente é de um nível social, você vê que o atendimento é de um jeito. Quando ele é de outro, o atendimento é de outro jeito. Essa cultura que vai deixando, que é muito comum, né, no nosso país, também se reflete nas organizações. Tá? Eu estava ontem andando, saí para almoçar com a minha família, no final, a minha filha, eu quero sorvete de tal lugar. E aí eu fui lá nesse tal lugar para tomar um sorvete, aí eu olhei e comecei a olhar assim, eu falei, vamos embora, porque aqui não tem nenhum preto, gente, não estou vendo nenhum preto aqui. Era uma característica daquele lugar. Né? Eu falei assim, eu sou o único que chegou preto aqui, já estou começando a ficar incomodado. Por quê? Porque é uma questão já também de espaços que vão sendo, né, ocupados. Então, infelizmente, essa cultura que a gente tem, ela vai se refletindo no desenvolvimento dessas habilidades e no desempenho das pessoas. Automaticamente no desempenho das pessoas com um tipo de pessoa ou não. Tá? Então, voltando aqui para o nosso caso do autoconhecimento, o que você vê quando você olha? Que tipo de profissional que você vê lá? Tá? Pode passar. Então, o autoconhecimento é um fator básico para se conscientizar dos seus pontos fortes, dos seus pontos que precisam ser desenvolvidos, que precisam melhorar. Quando a gente não sabe quem a gente não sabe o que a gente precisa melhorar. Quando a gente não sabe para onde a gente está indo, qualquer lugar serve. Né? Então, a gente precisa primeiro saber quem eu sou, quais são as minhas habilidades, quais são as minhas potencialidades. Tá? Isso é um pré-requisito para você poder saber quais habilidades você já tem e quais habilidades você ainda precisa desenvolver. Todo mundo tem pontos fortes. Todo mundo tem. Tá? Todo mundo também precisa melhorar alguma coisa. Né? Todo mundo pode aprimorar. Ah, não, mas aquela pessoa ali ela é muito boa, é super capacitada. Não, tem alguma coisa para melhorar. Sempre temos, né, alguma coisa que nós podemos melhorar. Então, o autoconhecimento é chave do processo de desenvolvimento de soft skills. Quando você sabe da potencialidade que você tem, se torna mais fácil. E outra coisa, né? Outra coisa que a gente precisa entender. Ninguém é incapaz de aprender. Ninguém é incapaz de aprender. Todos somos capazes de aprender as habilidades. Né? Talvez um desenvolva um pouco mais, normal também, e o outro desenvolva um pouco mais a outra, mas todos nós temos condição de desenvolver as habilidades que desejarmos. Aquilo que você identifica que você precisa ter como habilidade, se você quiser, você pode desenvolver. Todas elas. Tá? Ok? Pode passar. E aquilo que eu falei, né? Quem não sabe suas razões, qualquer razão serve. Quando eu não sei para quem eu sou, quando eu não tenho uma imagem verdadeira sobre mim, qualquer imagem que me falarem está certo. Isso aqui é um negócio tão complicado, gente. Aqui a gente entra até um pouquinho lá na parte da psicologia. Porque a questão de autoimagem, ela é muito reflexo do nosso background. Ela é muito reflexo de onde a gente vem, de onde a gente parte. Né? Eu tenho uma amiga que ela é fantástica. Ela é psicóloga.
ela é descendente de chinesa e ela tem todos os traços, né, de chinesa. E aí eu falo para ela assim, nossa, mas eu acho você tão inteligente, você é demais. E ela tem uma baixíssima estima, né? E aí um dia a gente conversando, ela falou assim, nossa, você já viu tanto de merda que acontece comigo? Perdão pela palavra. Já viu tanto de coisa que acontece comigo? Lá na faculdade, aquele dia, me acusaram de estar roubando um artigo da outra. Aí o outro lá fez aquele rolo, falou que eu fui errada. Sempre alguém, né? E quando isso acontece, ela se fecha. E as pessoas não dão muita credibilidade, né, para ela. E aí um dia a gente conversando, eu falei assim, sabe o que eu acho? Aí ela foi e me falou assim, estou trabalhando com um grupo, e aí um trabalho voluntário, e aí a pessoa que trabalha comigo lá nesse trabalho voluntário chegou em mim e falou assim, para de ficar pedindo desculpa toda hora. Para de ficar toda hora pedindo desculpa. E aí ela foi e falou assim, mas por quê? Não, porque você fica pedindo desculpa toda hora e as pessoas deixam de te valorizar como se o que você fizesse estivesse sempre errado. Ela falando, né? Eu fui conversar com ela estava um dia, a gente estava tomando café, conversando com ela, e aí ela falou assim, não, eu estou cansada, volta e meia as coisas acontecem para mim, eu estou tentando ajudar, e de repente eu levo o negócio. E aí, conversando com ela, o que a gente viu? Ela, na família dela, ela fala assim, ela foi a que deu mais errado. Ela falou assim, tu deu mais errado. Tu fez mestrado, doutorado, está fazendo um pós-doc agora, tem o seu consultório, tem um bom trabalho, já está aposentada de um emprego. Nossa, deu super errado, né? Deu tudo errado na sua vida. E os filhos criados, uma filha morando fora do país, com um bom trabalho, a outra aqui formada, está tudo bem, onde que está? Não tem nada errado, né? E aí ela me falou assim, porque quando eu era pequeno, eu acostumei a ouvir das pessoas que eram importantes para mim, de que eu era a mais burrinha da família. E sendo a mais burrinha da família, eu ainda consegui o doutorado. Olha só, mesmo sendo a mais burrinha, ainda consegui um doutorado. Ela falando, né? E aí, o que a gente observa? Ali, naquela situação, a gente tinha uma pessoa que não tinha a imagem verdadeira dela a partir das informações que ela foi ouvindo. Que ela foi ouvindo e acreditando nessas informações, né? Então, às vezes a pessoa está trabalhando, ela tem um problema com uma pessoa, ela fala, poxa, não, o problema é eu, olha, estou brigando com essa aqui de novo, já briguei com o outro lá também, já discuti com aquela ali, né? Às vezes você é o errado, sim, mas às vezes não é. Às vezes a gente não tem um olhar, e foi o que eu falei para ela, eu falei assim, já experimentou olhar para você com compaixão? Porque às vezes a gente tem compaixão de todo mundo, menos da gente, né? Tô errando aqui de novo, tô idiota. Olha você errando aqui de novo, né? É igual, aqui tem muitas, né, quase todas mulheres. Mulher ainda sofre mais, né? Porque mulher vem a maternidade ainda. Eu fico vendo lá em casa. Ontem meu filho estava daquele jeito, eu tenho um menino de 3 anos. E aí minha esposa deu uma bronca, chamou atenção, e aí deu um tapinha ali, né? Aí à noite, a hora que a gente estava, tô com remorso que eu dei um tapa no Benício. Aí tá tudo bem, tá tudo certo. Às vezes a gente erra mesmo, né? Errei, acha que eu errei? Errei. Poxa, errei, vou mudar daqui para frente. Mas não se condena pelo que você errou. Tenha compaixão com você mesmo. E a gente olha lá para as situações, para as nossas razões, e sempre se enxerga de uma forma muito negativa, né? Não vê o potencial que você tem. E era o caso dessa minha colega. Não se conhecia. Se acostumou a se conhecer pelos outros e não se acostumou a se conhecer por quem realmente é. Isso é muito difícil, né? Vamos lá, vamos passar. Então, para a gente se conhecer, eu proponho uma atividade da Roda da Vida. Alguém aqui já fez a Roda da Vida? Já fez? Já? Então já teve 2 que fizeram. Quem não fez, a gente vai fazer hoje a Roda da Vida. Tá? Pode passar. A Roda da Vida é isso aqui. São áreas da nossa vida que nós temos. Vou pedir para a Letícia me ajudar aqui distribuindo. Letícia, aqui eu vou entregar para vocês uma folha que tem essa Roda da Vida na folha. E aqui eu estou trazendo para vocês áreas da nossa vida. Tá? Áreas
pessoais, áreas profissionais, relacionamentos e qualidade de vida. Dentro de cada área dessa tem sub-áreas, tá? Então, por exemplo, dentro do pessoal, eu tenho o intelectual, eu tenho o emocional, eu tenho a felicidade. Dentro da profissional, eu tenho minha carreira, eu tenho minhas finanças, eu tenho a minha contribuição social, né, com a comunidade. Dentro do relacionamento, eu tenho minha família, eu tenho o amor, eu tenho o social, tá? E dentro da qualidade de vida, eu tenho a espiritualidade, eu tenho a saúde e eu tenho o lazer. Nós somos formados por isso tudo, concorda? Essa é a nossa vida. Qual que é a atividade que nós vamos fazer agora? Você vai vir dentro de cada espaço desse e vai dar a nota de como que está cada área dessa. Tá? Então, ó, aqui dentro são as notas menores até as notas maiores lá em cima. Então, aqui está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você vai. Intelectual. Meu intelectual está 9. Eu ainda quero fazer mais uns cursos, ainda quero desenvolver mais uma coisinha aqui. Emocional. Ixi, eu estou um bagaço depois da pandemia. 2. Vou colocar 2 para mim na pandemia. Ah, felicidade. Ah, não, ultimamente eu estou assim, ó, sabe, daquele jeito. 5. Tá? Quem está de casa, essas folhas, elas se encontram facilmente na internet. Só colocar, ou no trabalho, estiver nos assistindo, Roda da Vida, você pode imprimir, pode fazer também, tá? Aí de onde você está. Você vai marcar para todos esses itens qual é a pontuação. Você vai colocar um pontinho na nota que você dá para cada um desses itens. Beleza? Na folha de trás, aí, a gente tem uma colinha, uma ajuda, que vai explicar para você o que é cada uma das coisas. Me presta uma aqui, Letícia. Aqui, ó, aqui no verso, já te entrego, Letícia, a gente tem uma explicaçãozinha sobre cada item. Então, por exemplo, qualidade de vida, lazer, tempo disponível para praticar hobby, realizar atividades que lhe geram prazer, lazer, diversão, estímulo à criatividade. Espiritualidade, paz interior, coerência com seus valores, equilíbrio interno, né? Então, aqui a gente explica o que é cada um desses elementos, tá? Na terceira folha aí desse item. A roda ficou uma estrela? Eita! Gente, quando nós unirmos os pontos aí, tem que ficar parecendo uma roda. E se não tiver parecendo uma roda? Não vai rodar, né? Não vai rodar. Quanto mais distante de uma roda, o que significa? Isso significa que tem pontos na sua vida que precisa de uma atenção maior. Então, possivelmente, tem áreas que estão com muita atenção e áreas com pouca atenção. Tá? E aí, você vai precisar trabalhar isso para você conseguir ter uma vida plena, uma vida completa. Tá? Não adianta estar super bom no trabalho, mas em casa o pau está torando todo dia. Quando chega lá em casa, fala, estou voltando já para o trabalho, vou pegar minha mala e dormir no trabalho e vir aqui só no final de semana. Não adianta. Né? Não adianta também estar bom no trabalho, estar bom em casa e não ter dinheiro. Né? Não adianta também estar com uma espiritualidade super elevada, mas todo o resto sem funcionar. Então, o que a gente propõe aqui? Qual que é o segredo dessa atividade? A gente quer que os pontos eles realmente pareçam com uma roda, porque se estiver próximo de uma roda, a vida está indo, está girando. É até melhor estar tudo 5, mas rodar, do que estar 10 em espiritualidade, 1 no relacionamento, 2 na afetividade, né? 4 na carreira. Então, não é estar excelente em um ponto, é estar, né, de uma forma mais equânime entre eles. Uma vez eu tinha um professor, ele falava assim para mim, ele falava assim, gente, o nosso grande segredo na vida, ele é psicólogo, o nosso grande segredo na vida é tentar ser mediano. Não tem que tentar ser espetacular, ele falava. Né? Para e pensa para você ver todos os espetaculares. Morria de... Nossa, aquele cantor maravilhoso, morreu, overdose. Aquele outro ali, nossa, inteligentíssimo, se suicidou. Aquele outro ali também teve um problema. Então ele falou assim, o grande segredo que as pessoas não entenderam na vida é que nós precisamos ser medianos. Vamos fazer uma paradinha agora, então.